Continuando o estudo sobre gás ideal, temos agora a lei de Gay-Lussac, ou transformações isobáricas. É a lei que rege as transformações isobáricas de um sistema utilizando gás, isto é, as transformações em um sistema que se processam a pressão constante. A título de curiosidade, a palavra isobárica vem do grego iso, que é igual, mais bárica, que é pressão. Isobárica, pressão igual, pressão constante. Okay? O enunciado da lei é o seguinte: com a pressão constante, o volume e a temperatura absoluta de um gás são diretamente proporcionais. Ou seja, se você aumentar a temperatura, você aumenta o volume. Sendo assim, nós temos que o volume V dividido pela temperatura T é igual a uma constante. Lembrando que nós temos temperatura absoluta na escala Kelvin. O desenvolvimento a seguir, aonde nós teremos temperaturas, todas elas deverão ficar na escala Kelvin, ok? Vamos considerar uma certa massa gasosa contida em um cilindro provido de um êmbolo, sujeito a uma pressão P exercida pela atmosfera. Vamos aquecer essa massa gasosa e a consequência disso é que as moléculas do gás vão se agitar mais rapidamente, aumentando o número de choque contra as paredes do recipiente. Quando isso acontece, significa que nós temos uma pressão interna no volume. E com isso, ele vai deslocar o êmbolo para cima, até que haja um equilíbrio entre a pressão interna e a pressão externa, agindo sobre o êmbolo. Pela lei de Gay-Lussac, nós temos a seguinte fórmula ou equação: volume em A dividido pela temperatura em A igual a volume em B dividido pela temperatura em B. Aqui nós temos uma observação para relembrar que a temperatura absoluta é a temperatura Kelvin. A figura a seguir mostra o que aconteceu com as variáveis de estado: volume, temperatura e pressão. Com a figura do cilindro provido de êmbolo, ou seja, um sistema, no momento que foi colocado a massa gasosa, vamos denominar que o sistema estava na condição A, ou seja, ele estava com volume A e com uma temperatura A e a pressão da atmosfera. A seguir, foi aquecido a massa de gás que estava no sistema. Ela é aquecida até o momento que há um equilíbrio entre a pressão interna e a pressão externa da atmosfera. Quando acontece o equilíbrio entre as duas pressões, vamos denominar que o sistema está na condição B, aonde nós temos volume em B e temperatura em B, sendo que o volume em B é maior do que o volume em A. Da mesma forma, a temperatura em B é maior do que a temperatura em A. Na condição A, nós temos uma pressão P que exerce uma força sobre o êmbolo do sistema. Na condição B, nós temos a pressão P exercendo uma força sobre o êmbolo do sistema. Essa pressão P é uma pressão constante exercida pela atmosfera, ou seja, a pressão em A é igual à pressão em B, daí a pressão permanecendo constante. Vamos continuar no próximo vídeo, ok? Tchau, até a próxima.